Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E hoje aqui no terceiro ano do Colégio Santa Maria em Assis, gravando uma das nossas últimas aulas, né? Já que o terceirão está indo embora no final do ano, então eu não vou falar porque eu não estou nem um pouco feliz. Estou muito triste, vou sentir muita saudade de vocês. Não, verdade, as nossas manhãs são gostosas pela convivência e pelo nível dos debates e das discussões. Mas sem maiores delongas, né? Eu faço aqui essa videoaula numa atividade interdisciplinar, tá? Envolvendo geografia e redação, tá? Atividade essa aí que foi solicitada pela professora Angélica, que é a professora de redação aqui do colégio, em que vamos trazer aqui alguns pontos, alguns elementos, tá? Que envolvem a temática saneamento básico, tá? E que podem contribuir aí, tanto em questões, né? Na área de biologia, na área de geografia, como também repertório para a redação, beleza? Então a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, que saneamento básico é um dever do Estado, tá? Ou seja, é dever das forças públicas do país garantir o quê? A prestação, a existência de serviços de saneamento básico dentro dos parâmetros de qualidade estabelecidos por lei. Primeiro ponto é esse, certo? Lembrando o seguinte, que esse serviço, tá? Ele pode ser feito diretamente por empresas estatais, tá? Como no caso aqui em São Paulo, a Sabesp, por exemplo, é uma das estatais que atuam nesse segmento, como também podem ser feitas por empresas privadas, desde que o Estado, seja federal, estadual ou municipal, faça uma concessão de serviços via, por exemplo, o processo de privatização, ok? Então esse é o primeiro ponto. Mas o que é saneamento básico, né? Via de regra, as pessoas associam saneamento básico muito com água potável. E eu falo que é isso, mas não só, tá? O termo saneamento básico vai compreender o quê? A disponibilização de água potável, vai compreender a coleta e o tratamento de esgoto, como também vai compreender o que? O recolhimento e a destinação adequada do lixo, tá? Então, o termo saneamento básico, né? Os serviços de saneamento básico vão envolver o que? Estes três componentes, tá? E é importante lembrar o seguinte, que saneamento básico e qualidade de vida caminham juntos, tá? São elementos que estão diretamente conectados. E aí cabe uma interdisciplinaridade. Por um exemplo, o Enem, ele pode começar a falar de saneamento básico, numa questão de geografia, por exemplo, e trazer ali para vocês uma questão ligada ao IDH. O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que é um parâmetro matemático que, a partir de três elementos, escolaridade, renda per capita e longevidade, afere, numa escala que vai de 0 a 1, o quanto que uma sociedade é desenvolvida ou não. Quanto mais próximo do 1, melhor. Quanto mais próximo do 0, pior. Mas a questão é, qual que é a relação entre o IDH e o saneamento básico? Um dos elementos do IDH não é a longevidade? Não é? Então, quando a longevidade, quando o saneamento básico é precário, a longevidade ela é o quê? Menor. Porque nós temos muitas consequências, tá? Quando o saneamento básico é precário. Primeiro, o aumento de doenças. Segundo, o aumento da mortalidade precoce, tá? O que é a mortalidade precoce? São as pessoas que morrem, entre aspas, antes da hora, né? Da chamada morte natural, vamos assim dizer, tá? E quem são as maiores vítimas dessa precocidade, dessa mortalidade precoce? Então eu tenho crianças e idosos, as duas pontas, os dois extremos da pirâmide etária de uma sociedade, tá? Além do aumento de doenças, da mortalidade precoce, eu também tenho o aumento dos gastos, sejam eles públicos ou privados, tá? Públicos, em relação, por exemplo, à estrutura de saúde que é demandada para o tratamento de doenças ligadas ao saneamento básico precário, como também as questões previdenciárias, e no caso do serviço privado, por exemplo, trabalhadores que precisam se afastar do trabalho por tratamento de saúde,
eles têm o direito desse afastamento sem perdas no vencimento, sem prejuízos no salário. Então, a empresa vai estar pagando alguém que, matematicamente falando, não vai estar produzindo naquele período em que ela estiver afastada. Então, o impacto no PIB, quando o saneamento básico é precário, ele é muito grande, tá? Em relação ao Brasil, apesar de estarmos, né, entre as maiores economias do mundo, tá? Ora a oitava, décima segunda, enfim, eu diria que nós estamos orbitando muito aí entre a oitava e a 15ª, que é um grupo de países com um PIB muito parecido, tá? Mas uma posição de muito destaque. O Brasil tem uma realidade muito delicada quando o assunto é saneamento básico, tá? A começar pela disparidade, tá? Quando nós pegamos, por exemplo, as populações de menor poder econômico são aquelas mais vulneráveis a saneamento básico precário. Quando nós olhamos regionalmente, tá? Norte e Nordeste são as áreas do país que têm as médias menores de qualidade de saneamento básico e, consequentemente, também menor IDH, menor expectativa de vida, maior mortalidade infantil. Então vejam vocês o quanto que esses pontos se convergem, tá? Trazendo aqui até um paralelo com a questão da Covid, né? O saneamento básico ele veio muito à tona, o quanto que ele é precário no Brasil. Nós tivemos pleno conhecimento que várias foram as formas de enfrentamento da doença, né? O isolamento social, o uso de máscaras, a vacinação e também a higienização. E aí quando nós voltamos, né? Quando nós nos dirigimos para as regiões socioeconomicamente periféricas e com menos infraestrutura de saneamento básico, como que eu queria que essas pessoas se isolassem se muitas moravam em moradias pequenas e multifamiliares? Como que eu queria que alguém se higienizasse utensílios, ambientes, sendo que muitas vezes ficam dias sem água, né? Então, é uma questão provocativa e reflexiva, né? Em que o Covid, ele demonstrou muitas das vulnerabilidades do Estado, das fragilidades do Estado brasileiro, que já era do conhecimento de todos, mas que por muito tempo a gente estava, entre aspas, tampando o sol com a peneira, e agora, literalmente, isso foi o quê? Descortinado às nossas vistas, tá? E a vantagem, né, de se investir em saneamento básico já começa pelo próprio termo. Numa questão dissertativa ou mesmo numa redação, não usem o termo gasto em saneamento básico, é investimento. Gasto é aquele que eu ponho dinheiro e não tenho retorno. Saneamento básico, investimento, é o que eu ponho dinheiro e tenho o quê? Retorno. Mas poxa, qual que é o retorno do saneamento básico? Eu vou ter lucro em cima disso? Não, você não vai ter lucro financeiro, mas você vai ter dois tipos de ganhos indiretos: a qualidade de vida, o aumento da qualidade de vida de uma população, como também você vai ter o quê? Menos gastos em enfrentamento às consequências do saneamento básico precário. É aquela clássica relação 1:4. Para cada R$1, €1, $1 que eu coloco no saneamento básico, eu invisto em saneamento básico, eu economizo outros 4, certo? Em gastos, em consequências, em enfrentamento às mazelas trazidas por um saneamento básico precário. Tudo bem? Então espero que tenham gostado, tá? Reta final de Enem, para o Enem, vamos se preparar bastante e com certeza as aprovações aos montes chegarão. Um beijo bem grande e até uma próxima. Geo Explica, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube.